Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso querido The Little Prince, ou O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. A gente já está no capítulo número 24, já tivemos 23 capítulos dessa série, tá quase acabando, quase mesmo. A gente está muito na beira do último capítulo, então se eu fosse você que está chegando aqui pela primeira vez, primeira coisa, não se esquece, se inscreve no canal e badala o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Além disso, aqui no card, vou colocar aqui em cima para você, vai ter a playlist para você assistir desde do primeiro capítulo. Então, clica na playlist, assiste desde o primeiro capítulo. Por quê? Para você especialmente que está chegando agora, que está vendo aqui pela primeira vez. Muitas das vezes eu vou fazer comentários, eu vou falar sobre coisas que já aconteceram na história. E para você não ficar perdido, não ficar perdida, é melhor que você conheça a história desde lá do começo. É uma história maravilhosa, eu tenho certeza que você vai gostar. E paralelo a isso, a gente aprende vocabulário novo também, beleza? Então, já senta confortável, pega o seu caderno, pega o seu lápis, pega a sua borracha para anotar o vocabulário novo que a gente vai ter hoje no vídeo e bora pro vídeo! Então, o capítulo 24 ele começa assim, olha só. It was now the 8th day since I had had my accident in the desert, and I had listened to the story of the merchant as I was drinking the last drop of my water supply. Ah, I said to the little prince, these memories of yours are very charming, but I have not yet succeeded in repairing my plane. I have nothing more to drink, and I, too, should be very happy if I could walk at my leisure toward a spring of fresh water. Ele quer dizer o seguinte, olha só. Era agora o 8º dia desde que eu tinha tido meu acidente. Vamos até aqui. Eu tinha tido. Isso aqui é um tempo verbal chamado past perfect, que é basicamente assim, é o passado do passado. Então, se a gente partir do pressuposto que a gente está lendo um livro sobre coisas que aconteceram no passado, então ele está falando sobre um acidente que aconteceu antes do ponto que ele está contando. Eu sei, é muito complexo, tem vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso. Mas basicamente ele está dizendo, desde o momento do meu acidente, se passaram 8 dias. Então ele falou que eu tinha tido o acidente, ou que aconteceu o acidente, no deserto. E eu ouvi, ou tinha ouvido, a história do mercador enquanto eu estava bebendo a última gota do meu suprimento de água. Ah, eu disse ao pequeno príncipe, essas suas memórias, vamos até aqui. Quando você quer dizer suas alguma coisa, você pode dizer your tananã ou tananã of yours. Tanto faz, tá? Tanto faz. Nesse sentido, a ordem não vai alterar o sentido que você quer dar, tá? Neste caso. Então, essas suas memórias são muito charmosas, are very charming, mas eu não consegui ou não tive sucesso ainda, tá? Aqui a ordem dos tratores, ela é diferente para esse rolê, então eu não tive sucesso ainda no reparo do meu avião. Se você lembra bem, lá no comecinho da história, bem lá atrás, o nosso herói caiu no deserto com o avião dele. E a gente lembra da história do nosso herói, né? Se você não lembra, a playlist já passou aí, tá na descrição do vídeo também para você acessar lá desde o comecinho. Então, o nosso herói caiu no deserto com o avião dele, estava tentando reparar o avião dele. E ele tinha um suprimento de água muito pequeno. Pelo visto, o suprimento já acabou e ele ainda estava lá tentando reparar o avião. Ele fala, eu não tenho mais nada para beber e eu também ficaria muito feliz se eu pudesse andar pelo meu próprio lazer para uma fonte de água fresca. Você lembra no último capítulo? O pequeno príncipe andou até uma fonte de água fresca. E em seguida ele diz assim, My friend the fox, the little prince said to me, My dear little man, this is no longer a matter that has anything to do with the fox. Why not? Because
I am about to die of thirst. He did not follow my reasoning, and he answered me, It is a good thing to have a friend, even if one is about to die. I, for instance, am very glad to have a fox as a friend. Vamos até aqui. A minha amiga raposa, o pequeno príncipe me disse, meu querido amiguinho, ou meu querido homenzinho. Nesse caso, o man se usa quase como amigo, tá? Então você pode entender isso como meu querido amiguinho. Esta não é mais uma questão que tenha a ver com a raposa. Olha que interessante. This is no longer, isto não é mais a matter, uma questão that has anything to do, que tenha algo a ver, tá? With the fox, com de novo. With the fox, com a raposa. Por que não? Porque eu estou prestes a morrer de sede. Então, quando você quer dizer estou prestes a alguma coisa, você está about to, tá? Experimenta isso com outras situações. Não precisa só ser about to die, mas outras situações, tá? Tipo, I'm about to arrive on the city I wanted. Então, eu estou prestes a chegar na cidade que eu queria, numa viagem. I'm about to finish my job. Estou prestes a terminar o meu trabalho, tá? Então funciona para vários sentidos. Vamos lá. Ele não seguiu a minha argumentação, my reasoning, minha argumentação. Então ele não acompanhou ou seguiu minha argumentação e ele me respondeu. É uma boa coisa ter um amigo. Então, ter um amigo é uma boa coisa. Aqui é a ordem dos tratores, não altera o viaduto. Então, é uma boa coisa ter um amigo, mesmo se ele ou ela estiver para morrer, ou estiver prestes a morrer, né? Então, mesmo se, one, a gente já aprendeu que esse one aqui, ele sempre quer dizer alguém, né? Então, a gente pode entender mesmo se ele ou ela, o amigo ou amiga, estiver prestes a morrer. Eu, por exemplo, isso aqui é uma outra forma da gente dizer, por exemplo, estou muito feliz de ter uma raposa como amiga. Então, o Pequeno Príncipe estava feliz por ter os amigos que ele tem, ou que ele tinha, né? He has no way of guessing the danger, I said to myself. He has never been either hungry or thirsty. A little sunshine is all that he needs. Ele não tem nenhuma forma de adivinhar ou de entender o perigo. To guess alguma coisa é adivinhar. Quando você quer dizer assim, eu estou chutando, você está dizendo que você está guessing. Você está dando uma resposta que você não tem certeza que é aquela. E nesse caso, ele não tem nem a menor ideia do que está acontecendo. Que é basicamente o mesmo caso. Você vai dar uma resposta que você não tem nem ideia do que é, você está chutando. Então, he has no way of guessing. Ele não tem nenhum jeito de deduzir o perigo de estar no meio do deserto, sem comida, sem água, enfim. Eu disse a mim mesmo, ele nunca esteve ou com fome ou com sede. Essa questão do either or, você pode entender isso tanto quanto. Ou. Por exemplo, ele nunca teve ou nunca tinha tido estado, ou nunca tinha estado tanto com fome ou com sede, ou com fome ou com sede. Um pequeno raio de sol é tudo o que ele precisa. Então, para o nosso herói, o Pequeno Príncipe vivia de luz, basicamente, né? Se nós pararmos para pensar, nós não vimos durante a história o Pequeno Príncipe comer, nem tampouco dormir. Então, talvez ele tenha um pouco de razão. E seguindo ele diz, But he looked at me steadily and replied to my thought, I am thirsty too. Let us look for a well. I made a gesture of weariness. It's absurd to look for a well at random in the immensity of the desert. But nevertheless, we started walking. When we had trudged along for several hours, in silence, the darkness fell and the stars began to come out. Thirst had made me a little feverish, and I looked at them as if I were in a dream. The little prince's last word came reeling back into my memory. Mas ele olhou para mim calmamente, fixamente, né? A gente tem uma expressão em inglês que é slow and steady, é devagar
e sempre, e constante, e calmo. Então, stead ou steadily, você pode entender como calmamente ou fixamente. E respondeu ao meu pensamento: eu estou com sede também. Vamos procurar uma fonte. E esse é um dos primeiros momentos em que ele fala alguma coisa de necessidades que a gente conhece como necessidades normais para seres vivos, né? Ele diz que está com sede. Então, vamos procurar uma fonte. Eu fiz um gesto de cansaço ou de fadiga, inclusive, weariness. Weariness quer dizer quando você está bem para baixo. Na verdade, weary é um sentimento que é quando você está bem para baixo, bem cabisbaixo, triste, seja por cansaço físico, mental ou por desgaste em alguma situação, enfim. Então, esse weariness é um gesto de cansaço, né? Lembrando, ele falou que estava com sede, não tinha o que beber, ele estava no deserto. Desertos costumam ser muito quentes e secos, então a quantidade de líquido é essencial e ele não tinha muitas, né? Então, é absurdo procurar uma fonte aleatoriamente, at random, aleatoriamente, na imensidão do deserto. Mas, não obstante a isso, nevertheless, mas independentemente disso, não obstante a isso, nós começamos a andar. Quando nós tínhamos praticamente rastejado, to trudge, é você andar com muita dificuldade, fazendo muito esforço, porque ou você está cansado ou você está carregando algo extremamente pesado. Sabe quando a gente carrega, por exemplo, um saco de cimento, que a gente tem aquela dificuldade para andar? Isso é trudge. Então, ele diz assim, quando nós tínhamos nos arrastado por várias horas em silêncio, a escuridão caiu, ou seja, anoiteceu. E as estrelas começaram a sair, começaram a aparecer. Sede me fez um pouco febril. Fever é uma febre. Feverish, febril. Então, me fez um pouco febril e eu olhei para elas. Elas quem? As estrelas. Como se eu estivesse em um sonho. If I were in a dream. Eu sei, o correto, de uma certa forma, o correto seria I was. Porém, isso aqui não é o passado, tá? Isso aqui não é passado. Então, neste caso do if I, se eu estivesse, eu uso if I were, beleza? Não vou entrar em tantos detalhes mais profundos aqui, mas é uma forma verbal que funciona especificamente para isso. Então, já anota esse detalhe, que quando você está num if I e você vai precisar usar o verbo to be, usa o verbo to be dessa forma. If I were, se você precisa usar no, entre aspas, passado. Tá bom? The Little Princess last word. Então, as últimas palavras do Pequeno Príncipe. Então, as últimas palavras do Pequeno Príncipe voltaram cambaleantes. Ó, came back, reeling back, ou seja, voltaram cambaleantes na minha memória. Assim, ele estava muito cansado, porque ele estava andando no sol, já era noite, sim, mas ele andou no sol, com sede, extremamente cansado. Então, vamos combinar que o pensamento dele já não estava funcionando muito bem. E ele segue dizendo assim, Then you are thirsty too, I demanded. But he did not reply to my question. He merely said to me, Water may also be good for the heart. I did not understand this answer, but I said nothing. I knew very well that it was impossible to cross-examine him. He was tired. He sat down. I sat down beside him. And, after a little silence, he spoke again. The stars are beautiful because a flower that cannot be seen. Vamos até aqui. Então ele disse assim, olha só. Então, você está com sede também? Eu demandei. Mas ele não respondeu a minha pergunta. Ele meramente me disse, água pode também ser boa para o coração. Eu não entendi a resposta, não entendi essa resposta, mas eu não disse nada. Eu sabia muito bem que era impossível cross-examine, ou seja, você
tentar argumentar em cima de uma argumentação dele. Não era muito possível, porque ou ele não respondia, ou ele respondia com a mesma argumentação de novo. Era meio difícil fazer com que isso acontecesse, tá? E só para efeito de registro, esse aqui, na verdade, ele é um it, então um IT, aqui teve um errinho de digitação, tá bom? Seguindo, ele estava cansado, ele se sentou. Eu me sentei ao lado dele e, após um pequeno silêncio, ele falou de novo. As estrelas são bonitas, porque uma flor que não pode ser vista. I replied, yes, that is so. And, without saying anything more, I looked across the ridges of sand that were stretched out before us in the moonlight. The desert is beautiful, the little prince added. And that was true. I have always loved the desert. One sits down on a desert sand dune, sees nothing, hears nothing, yet through the silence something throbs and gleams. What makes a desert beautiful, said the little prince, is that somewhere it hides a well. Vamos lá. Eu respondi, sim, é isso mesmo. E sem dizer nada mais, eu olhei através das montanhas de areia que estavam espalhadas em frente da gente, né? Ou à frente da gente, à luz da lua. O deserto é bonito, o Pequeno Príncipe adicionou. E aquilo era verdade. Eu sempre amei o deserto. Alguém se senta numa duna de areia, não vê nada, não ouve nada. Ainda assim, através do silêncio, alguma coisa soa e brilha. Ou seja, mesmo que não tenha nada, absolutamente nada acontecendo, não existe movimento, não existe ser humano, não existe nada, de alguma forma algo faz barulho e brilha, tem algum tipo de brilho, né? O que faz o deserto bonito, disse o Pequeno Príncipe, é que em algum lugar ele esconde uma fonte. Ou seja, o Pequeno Príncipe sabe o que está pensando, pelo menos dentro do universo dele, ele sabe o que ele está pensando. E na cabecinha dele tem uma fonte perdida no deserto em algum lugar. I was astonished by a sudden understanding of that mysterious radiation of the sands. When I was a little boy, I lived in an old house, and legend told us that a treasure was buried there. To be sure, no one had ever known how to find it. Perhaps no one had ever even looked for it. But it cast an enchantment over that house. My home was hiding a secret in the depths of its heart. Vamos só até aqui. Eu estava abismado da tradução. Eu estava abismado pelo repentino entendimento ou pela repentina compreensão daquela radiação misteriosa das areias, as areias do deserto, né? Quando eu era um garotinho, eu vivia numa casa velha e a lenda nos disse que havia um tesouro enterrado lá, ou que um tesouro foi enterrado lá. Para ter certeza, ninguém tinha sequer sabido como encontrar. Talvez ninguém tinha sequer ido procurar por ele, mas ele dava um encantamento por sobre aquela casa. A minha casa, o meu lar, estava escondendo um segredo nas profundezas do seu coração. Então, depths é uma palavrinha difícil de pronunciar. Depths, você tem que fazer o P mudo e o TH com o S também. Então, depths, tá? Treina em casa, dá para fazer. Se eu consigo, todo mundo consegue. Então, nas profundezas do seu coração. Então, dentro do coração da casa, dizia a lenda que havia um tesouro. Yes, I said to the little prince. The house, the stars, the desert, what gives them their beauty is something that is invisible. I am glad, he said, that you agree with my fox. As the little prince dropped off to sleep, I took him in my arms and set out walking once more. I felt deeply moved and stirred. It seemed to me that I was carrying a very fragile treasure. It seemed to me even, vamos só até
esse ponto aqui porque a nossa frase termina na próxima página. Então vamos lá. Sim, eu disse para o Pequeno Príncipe. A casa, as estrelas, o deserto, o que quer que dê a eles a sua beleza, é algo que está ou que é invisível. Eu estou feliz, ele disse, que você concorde com a minha raposa. Como o Pequeno Príncipe caiu de sono ou caiu no sono, eu o peguei em meus braços e comecei a andar uma vez mais. Eu me senti profundamente movido e emocionado. And stirred, se você procurar stir no dicionário, você vai encontrar que stir é mexer. Mexer no sentido de você colocar uma colher num copo e mexer e misturar. Então, se você vai fazer um achocolatado, por exemplo, você coloca o leite, em seguida o chocolate em pó e você stir, e você mexe. Mas há também uma outra forma de stir, que é também um verbo, que é causar emoção, ou seja, causar uma emoção muito forte, te deixar mexido, por assim dizer, tá bom? Então, esse stir aqui é causar essa emoção muito forte, que eu preferi chamar de emocionado, né? Que causou emoção no nosso herói. Parecia para mim que eu estava carregando um tesouro muito frágil. Parecia para mim, mesmo assim, e a gente termina aqui na próxima página. Vamos lá. Aí, deixa eu lembrar o que era. The day there was nothing. E na página anterior dizia that there was nothing more fragile on all the earth. Então, que não havia nada mais frágil em toda a terra. Lembrando que para o nosso herói, Pequeno Príncipe era uma criança. E uma criança dormindo parece realmente muito frágil, né? In the moonlight, I looked at his pale forehead, his closed eyes, his locks of hair that trembled in the wind, and I said to myself, what I see here is nothing but a shell. What is most important is invisible. Vamos até aqui, que ele diz assim, na luz da lua, eu olhei para sua testa pálida, forehead é a parte da sua testa, né? Seus olhos fechados, seus cachos de cabelo que balançavam no vento, e eu disse a mim mesmo, o que eu vejo aqui não é nada mais do que uma concha. O que é mais importante está invisível. Então, ele já estava entendendo um pouco dessa filosofia do Pequeno Príncipe, né? As his lips opened slightly with the suspicion of a half smile, I said to myself again, what moves me so deeply about this little prince who is sleeping here is his loyalty to a flower, the image of a rose that shines through his whole being like the flame of a lamp even when he is asleep. And I felt him to be more fragile still. I felt the need of protecting him as if he himself were a flame that might be extinguished by a little puff of wind. And as I walked on so, I found the well at daybreak. Assim que seus lábios se abriram levemente com uma tentativa de um meio sorriso, eu disse a mim mesmo novamente, o que me move tão profundamente com relação a esse pequeno príncipe que está dormindo aqui é sua lealdade para uma flor, a imagem de uma rosa que brilha através de todo o seu ser como uma chama de uma lâmpada. Lembrando que a época que isso aconteceu não havia lâmpada elétrica, pelo menos não aparentemente. Então, a chama de uma lâmpada, ou a gente pode entender até de um lampião, de uma lamparina, mesmo quando ele está adormecido. E eu o senti estar mais frágil ainda. Então, eu senti que ele estava mais frágil ainda. Eu senti a necessidade de protegê-lo, como se ele próprio fosse a chama que talvez se extinguisse por um pequeno puff of wind. Puff é uma palavra difícil de traduzir, porque ela é uma palavra quase que autoexplicativa em inglês. Um puff é algo, vamos dizer assim, que é muito leve. Você pode entender isso como ele sendo muito leve, tá? Ao mesmo tempo, um puff é quando
uma bolha de sabão explode na sua frente. Não é algo que é ameaçador nem nada disso, mas aquele movimento dela explodindo é um puff, tá? Então, vamos entender que é algo que é um vento leve, como a explosão de uma bolha de sabão. Acho que é isso que ele quis dizer. Então, ele estava preocupado que o Pequeno Príncipe fosse essa chama que seria extinta por um ventinho leve. E, como eu andei um pouco mais, então eu encontrei a fonte no nascer do dia. E bom, no fim das contas, o Pequeno Príncipe estava certo mais uma vez. Ele encontrou uma fonte de água fresca e ninguém ali vai morrer de sede. Porque senão o livro acabava agora e, enfim, íamos todos para casa. Mas não acabou. Ainda temos 3 capítulos para a gente fazer desse livro maravilhoso. Esse foi o capítulo número 24. Então faltam o capítulo 25, 26 e 27. Então eu espero que você esteja comigo nesses vídeos. Novamente, ainda não se inscreveu no canal? O botãozinho vermelho está aqui embaixo. É só clicar lá, clicar no sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Compartilha com seus amigos, traz eles para cá para assistir essa história maravilhosa do Pequeno Príncipe e, claro, os outros vídeos do canal. Tá bom? Então, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo capítulo ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.